Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente vai dar continuidade àquela série de sermões que a gente tem visto sobre as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Eu tinha comentado com os irmãos no primeiro sermão que a gente ia fazer em 2 etapas, mas possivelmente a gente vai fazer em outras etapas. Por aí. Bastante etapas. É uma série, né? E hoje a gente vai ver o segundo ponto da doutrina da graça, que é a eleição incondicional. O que a gente viu no primeiro culto foi a depravação total, e a gente viu que a resposta do Sino de Dort, que foi essa Assembleia Geral que aconteceu na Holanda, envolvendo vários países da Europa, para trazer uma resposta contra os seguidores e os alunos de Jacobus Arminius, aos 5 pontos da remonstrância. E o primeiro ponto que a gente viu foi a depravação total, onde os teólogos do Sino de Dort mostraram que o homem caiu totalmente, o homem se tornou incapaz. Houve uma depravação moral, uma depravação que envolve a totalidade do homem. Não há um centímetro do homem que não esteja totalmente afetado pelo pecado. Ao contrário do que os arminianos apresentavam no Sino de Dort. A remonstrância apresentava que o homem, apesar da queda, porque Jacó, Armínio e os seus alunos acreditavam que o homem caiu totalmente, né? Mas eles entendiam que essa queda ela foi presenteada por Deus pela graça preveniente, ou seja, Deus, pela graça preveniente, poupou que o homem perdesse a sua total liberdade. Então o homem é livre para escolher entre ser salvo ou não ser salvo. Mas, para o calvinismo, a apresentação é que o homem se tornou totalmente escravo do pecado. Ainda que o homem não é um robô, o homem não é uma máquina, o próprio calvinismo apresenta que o homem é livre, o homem faz escolhas livres, sem influências externas, que a gente chama de livre agência. Então o homem faz escolhas livres. Quando o homem decide se rebelar contra Deus, pecar contra Deus, é uma escolha totalmente livre, né? Ainda definir para os irmãos o que significa livre-arbítrio, né? A definição é escolher contrário à sua natureza. O homem sendo mal, ele pode escolher fazer o bem. Para nós, isso é impossível que o homem faça. O homem é mau, ele sempre vai escolher o que é mal, a rebelião contra Deus. E por outro lado, a livre-agência era uma escolha livre do homem, sem influência externa, mas baseada na sua natureza caída. Lembra, a nossa bússola está quebrada. Ela não consegue apontar para o norte mais. As nossas escolhas vai ser sempre em oposição a Deus. A gente não vai conseguir fazer nada que agrade ou que acrescente glória a Deus. O próprio Jesus disse que há em nós uma indisposição a Deus. O nosso coração está cheio de adultério, de homicídio, de lascívia. O nosso coração se tornou opositor a Deus. Então essa é a condição humana de toda a raça humana. Adão caiu, todos os seus descendentes caíram com ele. O segundo ponto que a gente vai ver hoje, está projetado aqui na tela, é a eleição incondicional. Enquanto os arminianos, os discípulos e os seguidores de Armínio apresentavam que a eleição é condicional, o que é a eleição condicional? A eleição para Armínio, ela é baseada numa condição, numa fé prevista. Eu dei o exemplo do Bruno. Deus olhou no túnel do tempo e viu que o Bruno teria fé e teria uma resposta positiva à salvação. Por isso Deus elegeu. Então, para os arminianos, a eleição é condicional a uma fé prevista. Agora, para o calvinismo, não. A eleição é incondicional, não há condição prevista. Vamos ler aqui o que a confissão de fé da igreja fala, que a nossa confissão fala. Eleição incondicional. Deus escolheu a quem ele quer escolher. Esse é um dos pontos de mais conflito. Entretanto, está intimamente ligado com o anterior. Uma vez que estamos mortos, literalmente incapazes de tomar qualquer tipo de decisão para nos ajudar, a única saída da nossa morte espiritual é que Deus nos tire dela. A eleição incondicional significa simplesmente que Deus escolheu dar vida eterna sem ter visto nada de bom nos eleitos. Ou seja, a eleição incondicional ela não se baseia em uma condição prevista. O eleito não tinha nada a oferecer. Não havia nada nele em oferecer uma resposta a Deus.
diferente do arminianismo, que havia uma fé prevista. O homem ele é literalmente incapaz de tomar qualquer decisão para ajudar a Deus. Ele está totalmente morto em pecados e delitos. Vamos ver aqui o segundo slide. A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio de seu Filho Jesus, antes de o mundo existir. Por meio deste ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão ao pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Então a gente percebe que a condição não há uma condição no ser humano. Nós não temos nada a oferecer a Deus por causa da depravação total. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, todos nós pecamos com ele. Ele era nosso representante no Éden. Ele era o cabeça federativo, era o nosso deputado, era o nosso representante. Quando ele caiu, todos nós caímos. E todos nós estamos numa condição de rebelião contra Deus. Se Deus decidisse condenar todos nós ao inferno, ao lago de enxofre, Deus seria totalmente justo. Mas Deus, baseado na sua livre graça, não em algo previsto em nós, escolhe dentro dessa raça caída pessoas para ele manifestar sua misericórdia e sua graça. Essas pessoas estavam escravas do pecado, escravas do diabo, escravas do mundo. Então não havia nada em nós, não havia desejo de nós por Deus, desejo de nós ir em direção a Deus. Se Deus não viesse e operasse em nós o que a gente chama de novo nascimento, uma regeneração, operada pelo Santo Espírito. Vamos ver os textos bíblicos que falam sobre a eleição de Deus aqui. Vamos ver lá em Romanos 8, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28. A predestinação, eternidade. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Vou ler para os irmãos aqui. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, a partir do versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu... Irmão, esse conhecimento não é saber só da existência, porque para Armínio, Deus baseia a eleição numa presciência, né? De saber que essas pessoas teriam fé. Esse conhecer aqui, o termo grego aqui, conhecer, diz respeito ao conhecimento profundo mesmo. Até o termo grego usado aqui, conhecer, está aplicado à relação sexual. É um conhecimento íntimo, não é um saber só. A gente acabou de cantar que Deus nos conhece, conhece profundamente. Parmínio é um conhecimento de saber só. Mas Deus, ele nos escolhe de antemão, né? Porque ele nos conheceu profundamente. É o mesmo termo aplicado quando Maria fica grávida e fala que ele não tinha conhecido. É o mesmo termo grego. É um conhecimento íntimo, relacional. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, predestinou, essa palavra pré, é anterior a toda a criação, né? Antes da criação, Deus predestinou essas pessoas, essa massa caída, pessoas para receber a sua graça. Não está baseado na pessoa escolhida, no indivíduo. É baseado na livre graça de Deus. E Deus é totalmente justo de fazer isso, porque o que a gente merecia? A condenação eterna. Todos nós merecíamos o inferno, todos nós merecíamos o lago de enxofre. Mas Deus, dessa massa rebelde, Deus decide livremente, não está em nós a condição está no seu decreto, a gente não sabe, escolher entre esses pecadores pessoas para receber a sua misericórdia, a sua graça. Versículo 30 aqui. Aqui tem uma ordem da salvação, que eles falam com a corrente inquebrável. E aos que predestinou, também chamou, tá vendo? E ele usa todo o termo aqui no futuro. Não, no passado. Perdão, no passado. Coisa concluída já. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. É algo concluído para Deus. Porque se de fato Deus predestinou entre essa massa caída
pessoas para receber a sua misericórdia e sua graça, ele também os chamará. Como Deus chama os eleitos? Deus também determinou os meios, pela pregação do evangelho. De alguma maneira, no tempo, Deus vai chamar os eleitos quando os eleitos é exposto ao evangelho. Né? Todos nós, de alguma maneira, devemos lembrar quando alguém pregou o evangelho para nós, ou quando tivemos acesso às escrituras. A escritura é o meio que Deus determinou para que os eleitos fossem chamados. Deus chamou eles. E Deus também chamou, e o mesmo Deus que predestinou, chamou, justificou. Como que Deus nos declara justos? Pela morte expiatória do seu Filho. A gente vai ver isso no terceiro ponto. E o mesmo Deus que predestinou, chamou e justificou é o mesmo Deus que nos glorificou. Ele já está falando da segunda vinda de Jesus, quanto nós, os vivos, não precederemos os mortos receberão um novo corpo, o corpo da ressurreição, que é o corpo semelhante a de Jesus, e os vivos serão transformados. Para Paulo, é algo já consumado. Se Deus, de fato, nos elegeu, isso aqui vai acontecer. Se Deus nos predestinou, Ele nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Se de fato nós, como igreja local, nós todos fomos eleitos, Deus vai cumprir tudo isso. Não tem como quebrar, não tem como acontecer algo no percurso da história que viole esse decreto de Deus. É um decreto, quando Deus decretou na eternidade, é algo imutável. É inviolável, não vai ser quebrado. Vamos ler o versículo 30, a gente já leu? Agora vamos ler o texto de Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 11 e o versículo 12. Vou ler aqui para os irmãos. Nele, está falando em Cristo. Nele fomos também escolhidos, em Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Esse texto aqui de Efésios, capítulo 1, ele sempre vai concluir, ele vai mostrar a obra de Cristo e vai falar que Deus fez isso para a sua glória, conforme o seu propósito. Ele vai mostrar que Deus decretou isso e Ele fez isso para a sua glória e que Deus usa o Espírito Santo para a sua glória. Né? Lembra que a salvação nossa é uma obra do Deus triuno. Ainda que foi o Pai que decretou isso na eternidade, mas esse decreto envolve as três pessoas da Trindade. Né? A gente sabe que Deus decretou, Deus planejou tudo isso, o Deus Filho vem, encarna, toma a nossa humanidade, morre pelos pecadores, para que a justiça de Deus fosse aplicada a nós e Deus fosse satisfeito, e Deus também envia o seu Espírito, Deus Espírito, para aplicar essas verdades em nós. Pode ver, todo tempo a gente é um agente passivo. O Deus triuno é ativo em tudo. Né? Pensa interessante, o próprio Jesus fala que não deixaria nos órfãos, que ele enviaria um consolador, né? O Paracleto, da mesma espécie, que habita conosco, estaria conosco, nos convencendo do pecado, do juízo, nos santificando e aplicando essas verdades, nos regenerando. A todo tempo a gente é o ser passivo, Deus é ativo na salvação do começo ao fim. Não há obra nossa, não há mérito nosso, não há de que a gente se gloriar. A glória é total de Deus. A fim de que nós, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então Deus fez isso para a sua glória. Para o louvor da sua glória. Para a sua exaltação. Para evidenciar quem Deus é. Né? Para evidenciar o caráter imutável de Deus e os seus atributos. Deus fez isso para evidenciar quem Ele é. Trouxe a evidência total aos eleitos, também aos não eleitos, da sua glória. Aos não eleitos que Deus deixou em seu pecado, eu não acredito que Deus destinou, não acredito em dupla predestinação. Deus deixou os ímpios, aqueles que Deus não elegeu, no seu próprio pecado. E Deus vai ser glorificado nisso também. Quando Deus punir os ímpios, Deus vai ser glorificado na sua justiça, na sua santidade. Quando Deus salvar os ímpios, qual a gente fez parte, os eleitos,
Deus vai ser glorificado na sua misericórdia, na sua bondade, na sua misericórdia, bondade, justiça. Então Deus vai ser glorificado nos dois grupos, tanto nos perdidos como nos salvos. Deus fez isso para a sua glória, para evidenciar a sua glória. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Diz assim o texto: Paulo, na sua primeira viagem missionária, Deus revela para ele: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Tá vendo? Esse texto mostra claramente que aqueles que receberam a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo foram designados ou predestinados anteriormente para a vida eterna. Só houve resposta à fé verdadeira porque Deus tinha destinado eles àquilo, né? Quando Paulo prega o evangelho para eles e Deus abre o coração deles, é porque Deus havia elegido eles, escolhido eles para isso, né? Deus predestinou e Deus chamou eles. Neste momento, quando Paulo expõe o texto, Deus abre o coração deles, eles são regenerados, Deus dá a fé salvífica para eles e eles vão correndo desesperadamente para Deus. Porque Deus fez isso. Eleição, eternidade. Efésios, capítulo 1 de novo. Vamos lá. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim o texto, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele aqui é a pessoa de Cristo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes que o mundo viesse à existência, antes do ex nihilo, Deus criou tudo do nada. A própria Lud, na sua oração, ela fez menção disso, onde Deus trazer toda a existência, Deus nos escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Ó, para você ver, essa escolha, a dona Miriam também orou, desse amor incondicional. Essa escolha é baseada no amor incondicional de Deus. Em amor nos predestinou. Em amor. Nós somos objetos do amor de Deus. Da graça de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós que outra hora estávamos no orfanato, nosso pai era Satanás, nós éramos escravos do pecado do mundo. Deus vem e nos adota, em amor. Por meio de Jesus Cristo. E teve um meio, até o meio foi decretado por Deus. Sem a morte expiatória de Jesus, não havia como os eleitos ser justificados. Cada gota de Jesus derramada nessa cruz foi para os eleitos. Conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6 aqui. Para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, tudo que Deus fez, esse plano eterno das três pessoas da Trindade, Deus fez para a tua glória, e Paulo fala que isso foi baseado no seu amor incondicional. Romanos capítulo 9. Esse é um dos textos que traz luz a essa escolha de Deus, né? Romanos capítulo 9, Paulo, o contexto é que Paulo, ele faz menção da rejeição de Israel ao Messias. E ele mostra sua tristeza. O próprio apóstolo Paulo fala que ele seria separado de Cristo para que os seus compatriotas, os judeus que são seus da mesma nação, eles reconhecessem que Cristo era o Messias. Mas ele fala que não houve uma rejeição total, porque o próprio apóstolo Paulo era judeu da tribo de Benjamim, né?
A gente vê que os primeiros discípulos de Jesus, todos eles eram judeus, as mulheres eram judias. Então, o próprio Paulo diz que entre a nação de Israel houve um remanescente, nem todos eram eleitos. Dentre a nação de Israel, há um povo que Deus escolheu, entre a nação de Israel. E ele vai argumentar como se baseia essa escolha de Deus a partir do versículo 9 aqui. Vamos ler aqui. Pois foi assim, vamos ler o versículo 9. É isso mesmo. Capítulo 9, versículo 11, perdão. Vamos ler o 10, parte do 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai. Primeiro exemplo que ele dá é de Faraó, né? Do endurecimento de Faraó. Porque a gente vê que Deus endureceu o coração de Faraó, ao mesmo tempo que Faraó se endureceu diante das 10 pragas, dos 10 sinais. Agora ele vai usar outro exemplo dos dois filhos de Rebeca, os gêmeos. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos, Jacó e Esaú, nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a Rebeca, o mais velho servirá o mais novo. A lógica seria o quê? Esaú, que era o primogênito, assumir todos a promessa da aliança. Mas Deus, ele usa esse exemplo, que antes que os dois gêmeos fizessem qualquer obra, Deus escolheu o filho mais novo, Jacó. E isso foi graça de Deus. Deus escolheu não baseado no que eles tinham feito, mas baseado na livre graça de Deus. Deus escolheu Jacó para que a aliança estabelecida com Abraão desse continuidade na pessoa de Jacó. Versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então Deus é livre para fazer essas escolhas. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 14. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Entra essa questão. Paulo começa a trabalhar com alguém questionando ele. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto de fazer essa escolha arbitrária? Né? Ele vai usar várias vezes essa palavra, de maneira nenhuma, é enfático, de maneira nenhuma. Ele usou lá nos capítulos 1, 2 e 3, que o próprio Filipe apresentou para nós até agora. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Lembra? Ele está em mente aqui que toda a raça humana caiu. Então Deus é livre para usar de misericórdia com o que ele quiser. Pois está escrito, disse a Faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, endurece quem ele quer. Deus é livre para fazer isso. Porque houve a queda, todos nós merecemos o inferno. Aí vem um questionamento aqui. Mas alguém de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Por que Deus nos responsabiliza? Pois quem resiste à sua vontade? Se é ele que quer, então não tem como resistir a essa vontade. Então Paulo, ele cria um questionamento que ia haver certamente na igreja de Roma. Por que Deus nos culpa? Porque Deus exige algo de nós, porque nós não podemos resistir à sua vontade. Aí Paulo coloca um texto aqui que a gente tem que usar. Pensar nesse. Quando esses pensamentos vêm, a gente fala isso para nós. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizesse assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo vaso, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para desonroso? Então, Deus é livre para fazer o que ele quiser. Nós, diante da nossa situação de pecaminosidade e de culpa e depravação total, como nós vamos questionar as decisões de Deus? O oleiro é aquele que fazia o vaso. E ele era livre para fazer um vaso. Para banho, ou para colocar uma flor, para enfeite, ou para coisas desonrosas, ou coisas que trazia benefício de beleza. Ele era livre. Deus é livre para fazer o que ele quiser. Nós somos o vaso aqui na metáfora. Né?
Quando eu leio esse texto aqui, eu também lembro de outra metáfora que eu criei, sempre penso. Uma pessoa que joga futebol. Tem a bola no jogo. As pessoas chutam a bola para lá e para cá. Em nenhum momento a bola vai falar, por que você está me chutando para cá? Por que você quer essa direção? Porque a bola é o objeto do jogo. Nós somos o objeto. Deus é o Senhor, é o oleiro. Ele tem poder sobre a massa. Sempre tem em mente, nós merecemos e merecemos a condenação eterna. Deus, na sua livre graça, baseado na sua misericórdia, compaixão e amor, escolheu dessa raça caída pessoas para receber a sua misericórdia. E são os piores pecadores. Vou dar um exemplo do apóstolo Paulo. Ele perseguiu a igreja. Ele sentiu desejo de perseguir aquela seita judaica na mente dele. Ele queria combater porque ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Deus escolheu esse homem. Nossa vida também. Nós vivemos uma vida totalmente imoral antes do Senhor. Deus nos escolheu. Eu não sou melhor do que os meus vizinhos, do que os japoneses que moram, meus vizinhos. Não sou melhor do que os meus irmãos de família de sangue. Sou melhor do que os meus pais que não reconheceram o Senhor. Mas foi graça. Resta-nos viver uma vida de gratidão. E também, por isso que é inconcebível um crente orgulhoso. Eu tenho dificuldade de ver um crente que eles têm orgulho. Porque a gente é objeto da graça. A gente não participou da salvação. Então não é concebível, não tem como conciliar uma pessoa que diz ser crente e é orgulhoso. Ele é objeto totalmente da graça de Deus. Então, irmãos, a gente não entende qual foi os critérios que Deus usou nessa escolha, porque isso pertence a Deus. Olhando para nós, não há nada em nós. A escolha é livre de Deus. Os critérios estão em Deus. É um mistério a nós. Não está na nossa condição. Nós merecemos o inferno. Então, nada que eu olhe em mim que faça favorecer a Deus essa escolha. Eu mereço tanto o inferno como qualquer outra pessoa. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que ele é o maior de todos os pecadores. Isso que é interessante. Uma pessoa que foi salva por livre graça, que entendeu esse plano salvífico, que ele merecia o inferno, a resposta é a humildade. A resposta é, eu sou o maior de todos os pecadores. A pessoa que se orgulha e ela acha que ela merece isso, tem alguma coisa errada com o coração dela e talvez até com a salvação real dela. Beleza? Vamos para a aplicação. A eleição é um ato gracioso de Deus que nós não merecemos, tá? Lembra também, a gente fala que a gente é salvo por graça. Isso não vem de nós, nem das nossas obras, né? Mas vem inteiramente por causa da graça de Deus. É um favor imerecido. A eleição é um ato gracioso de Deus que nós não merecemos. O que realmente merecíamos era a condenação. Por isso devemos viver com intensa gratidão a Deus e a seu Filho Jesus. Resta-nos gratidão. Né? Viver uma vida de total devoção a Deus e de reconhecimento. É interessante que mesmo os arminianos, nossos irmãos arminianos, que acham que Deus elegeu condicionalmente pela fé prevista, nenhum deles tem coragem de orar falando, Deus, eu te escolhi. Nenhum deles tem coragem. Ninguém tem coragem de olhar desse jeito diante de Deus. Um crente verdadeiro fala, Senhor, o Senhor me deu a fé e eu te escolhi. Eu fui até a ti. Eu li a tua palavra. Ninguém ora assim. Todo mundo ora assim, Senhor, o Senhor veio até mim. Eu estava cego. Nem eles têm condição e tanto orgulho de orar diante de Deus desse jeito. Porque todos nós no final vamos reconhecer que é graça, que é a favor e merecer de Deus. E devemos olhar para as outras pessoas com extrema misericórdia. É inconcebível um crente orgulhoso. Também é inconcebível um crente que se acha melhor do que os outros. Que olha para as pessoas, mesmo as pessoas mais ímpias que sejam, e olha como se elas se achando melhor. A gente fala muitas vezes isso. Nós fomos objetos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Nós merecemos o inferno tão quanto as outras pessoas que não reconhecem o Senhor. Irmãos, vamos só dar uma lida aqui só, aí depois vai dar continuidade, porque hoje a gente vai ter uma Assembleia Geral, então vou só ler aqui para os irmãos. Futuramente, não sei se no próximo domingo, não sei como que o Felipe vai intercalar, se o Felipe vai voltar com a pregação em Romano, mas a gente vai voltar na expiação limitada. Lembra, irmãos, que esses cinco pontos do calvinismo, ou as 5 doutrinas da graça, elas são uma ordem lógica. Se o homem caiu,
o homem não tem como ir até Deus. Deus escolhe entre essa raça caída. Se essa raça caída, elas precisam ser justificadas. Então, a expiação de Cristo foi limitada. Não limitada no sentido da expiação, mas ela foi objetiva, ela foi particular, ela teve um objetivo, ela foi para os eleitos. Se ela for para os eleitos, a graça é irresistível. Deus vai chamar os eleitos de alguma maneira. Mesmo que os eleitos resistam, o próprio apóstolo Paulo resistiu, nós resistimos. De alguma maneira a gente resistiu por um período de tempo. Mas quando Deus decidir, Deus vai quebrar nosso coração, vai quebrar a muralha, aí não vai ter como mais. Nossos olhos vão ser abertos, nossos ouvidos vão ser destampados, a gente vai correr. A voz de Deus vai encoar nosso coração. Igual encoou lá no... O próprio apóstolo Paulo usa a criação lá do ex nihilo em Gênesis, baseado na nossa conversão, quando a gente nasce de novo. Quando a palavra de Deus explode no nosso coração. A gente nasce de novo. É o mesmo poder da criação. E por fim, a perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos de fato, foram eleitos por Deus, receberam a expiação dos pecados por causa da morte de Cristo, receberam da graça irresistível, e eles vão perseverar até o fim. É uma ordem lógica. Do mesmo jeito que a ordem dos 5 pontos do arminianismo é lógico, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que segue uma lógica. Sendo assim, irmãos, hoje a gente aprendeu que a eleição é incondicional, que Deus nos escolheu por livre graça e não há em nós nenhum mérito sobre isso. O que resta-nos? Viver uma vida de inteira gratidão a Deus, devoção a Deus e reconhecendo que a gente foi salvo por graça. Vou ler aqui um pedaço do artigo do Sino de Dort que fala sobre a eleição incondicional. Eu tinha esquecido de ler esse artigo. Essa eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Essas são escolhidas de acordo com o soberano propósito de sua vontade, dentre todos o gênero humano, decaído pela sua própria culpa de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém, envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, que Deus constituiu desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. E para salvá-los por Cristo, Deus decidiu dar-los a Ele efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão por meio de sua palavra e seu Espírito. Em outras palavras, Ele decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardado poderosamente na comunhão de seu Filho, glorificá-los finalmente. Deus fez isso para a demonstração de sua misericórdia, para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça, como está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outro lugar, e os que predestinou, esse também chamou, e os que chamou, esse também justificou, e os que justificou, esse também glorificou. Então, essa é a resposta a um dos artigos do Sino de Dort contra o segundo ponto do arminianismo, que é a eleição condicional. Mostra claramente, irmãos, não há qualquer motivo da gente se gloriar. Em todo o gênero humano, nós éramos decaídos e nós merecíamos a perdição, estávamos na mesma miséria de que os demais homens da raça humana. Vamos orar.